Fala, galerinha esperta! E aí? Tem alguém aí? Aí. Claro que não, Carlinhos. Estamos Deu falando eco, sozinho. né? Deu eco, não tem ninguém. Mas, falar que nem Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem uma frase que diz assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Mas ele não está falando de necessidade, ele está falando de precisão, de exatidão. Navegar é exato. Viver não é exato. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que há contratempos, tem coisas que a gente não consegue controlar. Se você estiver aí, tamo junto, nós vamos aqui fazer você se recuperar e continuar seus estudos. Exatamente, não é isso? porque geografia é isso. Geografia é para você entender um pouquinho do contexto mundial, do contexto rondoniense, mas se você não compreendeu alguma coisa, essa é a hora para você revisar, olhar o material, assistir a videoaula e gabaritar na avaliação de recuperação. Então, sem mais delongas, vamos lá, Batatinha? Vamos direto lá na nossa aula 16.1, na revisão de recuperação da unidade 1. Nós vamos falar sobre a questão da vegetação de Rondônia. Vamos começar a rabiscar, caneta verdinha. Vamos falar sobre a hidrografia de Rondônia e a questão do nosso meio ambiente. Falamos na aula 4.1 sobre a vegetação, a questão da biosfera, né? A floresta ombrófila aberta, floresta ombrófila densa, floresta estacional semidecidual, floresta de transição, cerrado e a formação pioneira e campinarana e umirizal. Lembrando quase que não sai. Mas lembrando que o que é a biosfera? A biosfera, ela é um conjunto de elementos naturais, né, para desenvolver a vida. Então ela tem ar, água e no caso, a terra. Então, eles funcionam como uma máquina, eles funcionam de forma cíclica, um depende do outro. Então, a biosfera, ela é importante porque é através da biosfera que nós vamos ter a vida em qualquer espaço ou qualquer área geográfica. Ok? Nesse contexto, nós falamos sobre a vegetação de Rondônia. A nossa vegetação de Rondônia, ela é dividida em floresta ombrófila aberta, floresta ombrófila densa, floresta estacional semidecidual. Todas essas três, nós chamamos ela de floresta amazônica. Mas o termo técnico, né, Jorginho? É ombrófila. Também pode ser chamado de inferno verde, porque é uma vegetação densa, de árvores de grande porte, árvores que podem alcançar mais de 30 metros de altura, como exemplo, o mogno, a castanheira. Né? Nós temos tem árvores que têm um valor comercial bastante elevado, como é o caso do mogno, né? A cerejeira. A seringueira também faz parte desse contexto de floresta ombrófila densa, né, aberta semidecidual, é a vegetação predominante do estado. Então, a floresta ombrófila. Um detalhe importante, nós temos dentro da floresta amazônica ou dentro dessas florestas ou floresta ombrófila, a mata ciliar, né, a mata de várzea, né, então são do igapó, são características da floresta ombrófila. Já o cerrado, né, olha só que o cerrado já é a segunda vegetação predominante. Primeira, floresta amazônica. Segunda, o cerrado. Onde nós encontramos o cerrado aqui no estado de Rondônia, professor? A partir ali de Cacoal você tem já uma área que começa a ter o cerrado. E qual é essa característica do cerrado? Árvores de médio porte para pequeno porte, galhos retorcidos, casca grossa, tá? Raízes profundas, porque elas são vegetações que precisam buscar os nutrientes lá no subsolo, bem fundo mesmo. Tá? E as outras vegetações, como é o caso das áreas de contato, o mirizal, né, a campinarana, são áreas ou vegetações que variam entre 1 a 3% da vegetação do estado de Rondônia. Notem que a nossa vegetação, boa parte dela, ou uma porcentagem, podemos dizer assim, ela já começou a desaparecer. Porque nós temos aqui nessas áreas que vocês estão vendo, áreas de ocupação geográfica. Vou até mudar a cor, vou apagar, vou mudar a cor, né, Jorginho? Para eles entenderem. Opa, passou aí. Vou colocar aqui um vermelho. Vermelho. Né? Essa área aqui, ó, toda essa área vermelha que eu estou riscando, é a área de concentração populacional. Houve devastação, houve desmatamento. E nós chamamos isso de espinha de peixe,
que é a área que ocorreu um alto grau de desmatamento e queimado, substituindo por pastos, né, por área de produção, ok? E essa área, né, ela representa e está dentro da faixa de transição. Tanto que é que você tem aqui, ó, floresta ambrófila, floresta amazônica, isso aqui, né? Temos também, vou colocar aqui outra cor para eles entenderem onde eles encontram o cerrado. A partir daqui, ó, você tem o cerrado, tá? E as outras vegetações, o mirizal, né, campinarana, floresta de contato, são trechos que ocorrem dentro do estado de Rondônia. Aí nesse mapa vocês observam também a característica da nossa cobertura vegetal, né, onde nós temos áreas agrícolas, áreas de ocupação, né, áreas de produção e de pastagens. Então, bota lá só um instante, Carlinhos, só para lembrar o aluno que a pastagem, olha só, é a maior parte de laranjado. E olha só, tanto de área destinada para isso, né? E já tem bastante áreas agrícolas, especialmente no Cone Sul aqui do estado de Rondônia, né? Sobre a floresta ombrófila, né, nós já falamos, floresta de grande porte, floresta amazônica, floresta que surge pelos alto índice de pluviosidade da região, né? Nós temos algumas espécies, já falamos, a mogno, a cerejeira, mas também temos espécies de árvores de pequeno porte, como é o caso dos bambus, dos buritis, das sororocas, das palmeiras. São exemplos de vegetações que encontramos na floresta ombrófila. Vale lembrar que ombrófila, etimologicamente, vem do grego ombro, que quer dizer amigo, fila, então é amigo da chuva. Exatamente. Então é uma floresta que chove muito, beleza? Dentro da ombrófila, falamos que temos as matas de várzea, a mata de igapó. Então, são vegetações que encontramos na floresta ombrófila aberta. Aí, alguns exemplos de árvores, né, que encontramos na floresta ombrófila aberta. Já a floresta ombrófila densa já vem falando. Árvore de grande porte, das suas copas, essas árvores chegam a se tocar uma com a outra, dificultando a penetração da luz solar. Árvores que possuem grande altura, de 30 a 40 metros, varia até mais de 40 metros, chegando até 60. São árvores que estão próximas matas que estão próximas ao longo de rios. Essa ombrófila densa, ela é uma vegetação que temos dentro delas muitas árvores de alto poder econômico, né? Ou seja, alto valor. Citamos aí o exemplo da cerejeira, que é uma delas. O mogno. Aí as faixas de as três matas que ocorrem na floresta amazônica. A mata de terra firme, a mata de várzea e a mata do igapó. Notem que todas as três matas próximas do quê? A curso de água, curso de rio. Então você vai encontrar esse tipo de vegetação ou matas dentro da floresta amazônica próximo a rios ou cursos de água. E aí tem a nossa questão que nós solicitamos na prova. Questão número 1. Sobre os tipos de vegetação presente em Rondônia e suas áreas de ocorrência, analise as afirmativas a seguir. Floresta ambrófila aberta, floresta de transição, que ocupa a maior parte do território de Rondônia, né? Principalmente a região central, norte, sul e leste. 2. Floresta ambrófila densa, que é a floresta amazônica, ocupa algumas áreas na região central do território e se caracteriza por árvores de grande e médio porte, bem adensadas. 3. Savana, Cerrado Campos, que ocupa a região central do estado, marcada por árvores baixas, com troncos tortuosos, casca grossa e rugosa e folhas duras. E aí ele está perguntando o que está certo aí. A, apenas a 1? B, 1 e 2 estão certas? C, 1 e 3 está certa? D, 2 e 3 estão certas? Ou a letra E, 1, 2 e 3? E aí, Carlinhos? O aluno vai lembrar o que eu falei sobre savana, já vê que a 3 é verdadeira, né? Então ele já vai olhar lá, ó, né? Na alternativa, que onde tiver 3, ele já vai eliminando. Letra A, né? A letra B, só fica a C, D e E. E a 2, o que diz a 2 lá? Floresta ombrófila densa, floresta amazônica, que ocupa algumas áreas na região central e se caracteriza por árvores de grande porte. Isso que você acabou de falar, né? Acabei de falar, também é verdadeiro. Se é verdadeiro, já ia lá, ó.
se tem a 2 e a 3 juntas, você já elimina A C. a C. Só pode ser a D ou a E. Só pode Aí. ser a D e a E. Vamos E a ver. afirmativa 1, floresta ombrófila aberta, floresta de transição, ocupa a maior parte do território, principalmente na região central, norte, sul e leste do estado. Né? Então, também é verdadeira. Se você marcou a letra E, parabéns, certinho. Aula 5, a gente falou sobre a hidrografia de Rondônia, a bacia do Rio Madeira, do Guaporé, Mamoré e do Rio Machado. Então, Rondônia, assim como o Brasil, ela tem uma disponibilidade de água que depende grande parte do clima. Esse clima que, inclusive, o Carlinhos falou, que atualmente ele anda um pouco... Meio malucão. Meio malucão pela a própria atitude do homem. Exatamente. É isso? E isso está interferindo, inclusive, nos fenômenos El Niño e Laninha. O ano passado, nós lembrando, né, que passamos por uma grande seca e esse ano já estamos numa cheia já bastante considerável, né, 2025. E a nossa hidrografia, temos aí as bacias, todas elas são bacias importantes, só que uma das maiores, né, nós temos aí o Rio Madeira. Nós temos a bacia do Rio Guaporé, olha só, vamos colocar no mapa que é melhor para o aluno entender. A bacia do Rio Guaporé é essa bacia azul. Ela vem da onde? Ela vem lá da Chapada dos Parecidos do estado do Mato Grosso. O rio principal dela é o Rio Guaporé, que nasce na Chapada dos Parecidos e entra, nasce no Mato Grosso, na Chapada dos Parecidos e adentra no território federal, no território de Rondônia e que divide Brasil e Bolívia. Depois nós temos a bacia do Rio Mamoré, é uma bacia... Vou até mudar de cor aqui, Jorginho, apagar a do Guaporé e deixar só a do Mamoré. Aqui, a do Mamoré. Rio Mamoré também é um rio boliviano, nasce no território boliviano, se encontra com as águas do Rio Guaporé já dentro da área geográfica do estado de Rondônia. Depois tem a bacia do Rio Abunã, aqui na ponta ali do Abunã, é um rio também ali na divisa do estado de Rondônia com o Acre, também da Bolívia, tá? Ele é um dos afluentes do Rio Madeira, ok? E o famoso Rio Madeira, certo? Rio Madeira esse, olha a bacia do Rio Madeira aqui, Rio Madeira esse que tem uma grande importância porque a partir dele, ele nasce com a junção dos rios Beni, né, com o rio boliviano, né, o rio Beni, e dentro dele ele é dividido em dois trechos, o Baixo e o Alto Madeira. O Baixo Madeira navegável e o Alto Madeira, os trechos encachoeirados. Né? Temos duas grandes usinas hidrelétricas construídas nele, é um rio de grande volume de água. Depois nós temos a bacia do Rio Machado, tá? Rio Machado, ok? Rio importante dentro do contexto rondoniense. Tá? Deságua também no Rio Madeira. Nós temos a bacia do Rio Jamari, essa mais verde clarinha aqui, ó, tá? Também é afluente do Rio Madeira, deságua no Rio Madeira. E a outra bacia, que é a bacia do Rio Roosevelt, tá? Também outra bacia importante dentro do estado de Rondônia. Essas bacias, todas elas são interligadas, todas elas fazem parte de uma rede hidrográfica, né, que é a rede hidrográfica da bacia amazônica, certo? E sendo que o Rio Madeira ele é o afluente do Rio Amazonas. E esses outros rios são rios afluentes do Rio Madeira, ok? Rio Madeira é esse que é formado pelo Rio Beni e pelo Rio Mamoré, ok? E tem 1.060 quilômetros de extensão sendo navegável por 1.060 quilômetros, né? Ele deságua exatamente no Rio Amazonas, ok? É um dos rios mais importantes da nossa região, porque para a produção de peixes, para a produção agrícola, para a produção de energia, para a pecuária de corte e para o comércio. E aí vocês têm uma imagem do Porto Graneleiro, que fica aqui nas margens do nosso famoso Rio Madeira. A hidrografia rondoniense, parte 2, foi a aula 6.1. Trabalhamos a bacia do Rio Mutum Paraná, a bacia do Rio Jaci Paraná, bacia do Rio Jamari e a bacia do Rio Roosevelt. Rio Jamari, rio importante, onde nós temos a primeira usina hidrelétrica do estado de Rondônia,
a usina hidrelétrica de Samuel, ok? Essa usina hidrelétrica, construída no início da década de 80, e o rio Jamari, ele banha vários municípios da nossa região, do estado de Rondônia, entre eles Candeias, Itapuã do Oeste, tá? Ele é um rio que tem uma área drenada de 29 mil quilômetros quadrados, e a usina hidrelétrica de Samuel produz 200 megawatts de energia para o estado de Rondônia. O rio Roosevelt, ele é um rio considerado um rio histórico, ele recebe esse nome em homenagem ao presidente Theodore Roosevelt, que veio com Rondon no período das linhas telegráficas, ok? Ele antigamente ele tinha uma nomenclatura como o Rio da Dúvida, e posteriormente com a descoberta de onde que é a sua nascente e onde ele vai desaguar, ele passou a ser um rio importante. E aí nós temos a questão para você resolver. Vamos lá ver a questão? Questão 2. A partir da figura que mostra a extensão da hidrovia do Madeira, assinale a opção correta a respeito da navegação nessa bacia hidrográfica. A. A baixa profundidade do rio Madeira impede a navegação de navios de grande calado, sendo possível apenas a navegação de barcos de pequeno porte. B. A hidrovia do rio Madeira permite a comunicação de Rondônia com o estado do Amazonas, desaguando próximo à cidade de Santarém. C. A hidrovia do Madeira permite a navegação da Foz no rio Amazonas até Porto Velho, com cerca de 1.056 quilômetros navegáveis. Até apareceu aí, e essa aí realmente é a certa. D. O rio Mamoré, principal afluente do Madeira, não é navegável. Sim. A letra E. A navegação do rio Guaporé foi interrompida pela construção das usinas hidrelétricas Santo Antônio Geral. Isso aí foi no Madeira. Exatamente. Madeira. Então, se você... Aí a alternativa é a letra C, ok? Que vai responder a questão. Lá, aula 7.1, falando sobre biodiversidade. Falamos da questão da Amazônia Legal e Amazônia Internacional. Falamos que a Amazônia Internacional tem 9 países, enquanto que dentro do Brasil, ela está, coincidentemente, são 9 estados, ok? Nós falamos que a Amazônia é 50% do continente sul-americano e o do território brasileiro, a Amazônia, representa quase 60%. A gente falou para você que a Amazônia é um imenso bioma e a característica dela, ela é uma floresta equatorial. E a Amazônia, considerada e chamada legal, ela foi criada em 1953 por Getúlio Vargas. E o objetivo era planejar o desenvolvimento econômico da região norte. Ok? Falamos que é um problema a colonização, o desmatamento em Rondônia. Nós temos aí a espinha de peixe, que mostra a progressão dessa espinha de peixe, dessa devastação, desse desmatamento. Olha só as imagens aí comprovando isso, ok? Mostramos para vocês quais foram os municípios que mais desmataram aqui em Rondônia, e Porto Velho é o grande campeão, seguido de Candeias do Jamari e Cujubim. Você já deve ter ouvido falar que a Amazônia é importante para o planeta. E isso é verdade. Ela regula as chuvas em quase todo o Brasil, pessoal. Ela influencia o regime das chuvas na América do Sul, ou seja, no continente. Ela representa a maior biodiversidade do planeta Terra, sendo que muitas espécies nem sequer foram descobertas. Quais as consequências desse desmatamento? Perda da biodiversidade, exposição do solo, a erosão, perda de serviços ambientais, desertificação, o aquecimento global, a contribuição para o efeito estufa, pois o desmatamento libera grandes quantidades significativas de gases desse efeito. Então nós temos uma grande problemática por causa desse desmatamento. E aí vem a questão 3, o desmatamento é sem dúvida uma das maiores preocupações atuais da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar como consequência do desmatamento todas as alternativas a seguir, exceto... Ou seja, é a única que não é, né?
O aumento do efeito estufa é. A diminuição da biodiversidade também é. A elevação da desproporcional da a elevação, claro que não. Se não tem mata, não vai ficar mais úmido, vai ficar o ar seco, ok? A maior desgaste do solo vai ter desgaste do solo, vai ter assoreamento dos rios e lagos, ok? Então, meus queridos, esse aí foi o nosso resumão para você. E aí a gente manda aí para você uma boa prova e a gente se encontra na próxima unidade. Valeu, tchau!